e 19, não é? Uma palavra orientadora que tem como base 2 Coríntios, capítulo número 4. Certo? Eu vou lhe instruir de novo. Eu gostaria muito que você pudesse ler o capítulo número 3. Por que não dizer toda a segunda epístola? A primeira e a segunda, para que você possa entender melhor. Ok? Mas se você não tem esse pique, não tem essa disposição, e com estas palavras não estou dizendo, criticando você, mas se você não tem o pique, não tem a disposição, certo? Não tem o tempo, ou você não se dá o tempo de ler as duas epístolas, que como mínimo, certo, você possa ler o capítulo número 3, o capítulo número 4 e o capítulo número 5. Perfeito? É de praxe, não é? Quando a gente vai ler um texto bíblico, a gente recomenda que você possa ler o versículo anterior e o posterior, para você entender, ou de repente o anterior vai te conectar, certo? E vai te levar a ler não só o versículo anterior, mas o contexto anterior a esse versículo. Da mesma maneira, o que continua. Perfeito? Então estamos fazendo, nos aplicando da mesma maneira, que você possa ler o capítulo número 3 e o capítulo número 5, porque o miolo, o cerne, o filé mignon da coisa, para nós nesse tempo, vai estar no capítulo número 4, em todo o seu contexto. E me parece que esta é a quarta parte da mesma palavra. Estamos trabalhando já há quase um mês com esta palavra, ok? Eu lhe recomendo, por você, não por mim. Eu disse em algum momento, eu não me guio pelas likes, nem pelas visualizações, que em algum momento algo que postamos nas redes possa ter. Me está entendendo? Mas eu lhe recomendo de maneira encarecida, de maneira, não é? Em seu bem-estar, que em algum momento você possa escutar os 4 áudios. Hoje o quarto, você possa ouvi-los. É claro que a partir do segundo, vamos repetindo o que já falamos algumas coisas no primeiro, certo? Então repetimos no segundo, no terceiro você vai ouvir coisas que já ouviu no segundo, e certamente neste áudio vamos tocar algumas coisas que nós já falamos. Mas é muito importante, o apóstolo Paulo vai dizer aos Filipenses, capítulo número 3, que ele não se incomoda em repetir as mesmas coisas, porque aquilo que parece incômodo para ele, que não é incômodo, ele diz, é segurança para quem ouve. Ok? Então, entre mais ouvimos, de repente, certo, aquilo que não entendemos no primeiro áudio, lo vamos a entender no segundo, ou lo vamos a entender no terceiro, lo vamos a entender no quarto, ou lo vamos a entender no decorrer, certo, de todo este ano. Perfeito? Me faço entender? Então, quando você tem um tempinho, certo, baixe lá, certo, tem o áudio lá no blog, o Glauco coloca o link, certo, lá no grupo. Se você não quer desde lá, eu acredito que eu as tenho todas, não é? Eu as tenho aqui em meu celular, e eu te las envio até o grupo, até o WhatsApp, e você las escuta diretamente do teu WhatsApp. Certo? A Carolina me perguntava, mas quando me interrompem eu não sei onde para. Aí você precisa baixar um aplicativo para baixar em teu celular o teu áudio, certo? E você lo para e você sabe aonde parou o teu estudo daquele dia. E no WhatsApp fica meio difícil, mas também é possível. Então, se não, você baixa um aplicativo e você baixa seus áudios, ou os áudios do Ninho das Águias aí, e você vai estudando. Le dedique um tempo a isto. Amém? Porque a gente não está dando bem mastigado, mas há coisas que você precisa observar, precisa ver. Há coisas que Deus vai falar para você de maneira pessoal quando você leia. Não é? Você tem que ouvir Deus além da gente, apesar da gente, apesar da minha humanidade, você tem que ouvir a Deus. Mas para isso você precisa dedicar um tempo. E aqui sim vai um reto de esquerda, não é? Um gancho de esquerda. Você lhe dedica tempo a tantas coisas. Não é verdade? Então, por que não dedicar meia hora todos os dias? Não precisa assistir o áudio de 1h20, que parece que é o mais longo que eu tenho, certo? De 1h20, 1h25. Não precisa dedicar-lhe 1h25, mas em 3 dias você escuta o áudio inteiro, dedicando meia hora só. Está entendendo? Sabe como eu faço? Eu ouço coisas praticamente o dia todo. Então, de repente, eu estou fazendo outra coisa e eu coloco o áudio. Eu coloco os fones e estou fazendo outra coisa. Porque em algum momento, alguma coisa vai me pegar. Eu estou fazendo uma leitura e eu estou escutando. Aí a Cris diz, mas como leio e escuta? Não leio e escuto.
Só leio, mas em algum momento aquilo que estou escutando me chama a atenção, paro a leitura, faço uma anotação, ou registro algo e depois continuo lendo. Não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Perfeito? Mas vou escutando. Você está cozinhando, coloca lá o áudio. Não é pedagogicamente para você se dedicar, mas alguma coisa vai ficando. Então, como digo, nos dedicamos a tantas coisas, fazemos tantas coisas, gastamos tanto tempo em futilidades. Eu não lhe estou pedindo que viva como eu, pendente de Deus ou das coisas de Deus o dia inteiro. Lá em casa reclamam para mim, larga esse livro, larga esse computador. O Pablito, quando era pequeno, ele fala, meu pai só passa no computador. Não é, Pablo? Então, gente, dedica meia hora, não te estou pedindo mais, e é por seu bem. Amém? Posso ouvir um amém? Lembre-se que quando a gente vai ao médico, o médico faz um diagnóstico de você. E ele te dá uma receita, e ele te dá possivelmente uma dieta. Mas não adianta de nada ele te dar um diagnóstico se você não comer o que tem que comer, ou deixar de comer o que você precisa deixar de comer, e não tomar os remédios. Sim ou não? Sim. De que vale você saber, não, tenho gastrite, mas continua tomando café? Ele vai te dizer, olha, não tome café, evite, essas coisas, não coma isso, não coma aquilo, e tome este comprimidinho todos os dias. Aí você come o que você quer, ignora a recomendação do médico, certo? E você não toma o remédio que ele te deu. O que vai acontecer? A cada dia que passa, aquela gastrite vai se tornar cada vez mais crônica. Então depois não adianta reclamar, não, é que o médico não sabia de nada, é que o médico é ruim, é que isso e aquilo. Sim, mas a gente não cumpre nem a dieta, nem se toma os remédios, então não vai melhorar. Sim ou não? Então aqui na vida espiritual é o mesmo. Aqui na vida espiritual é o mesmo. Não adianta você vir aqui e dizer, puxa, me deram um diagnóstico, enfiaram o dedo na ferida, me falaram o que eu não era, me mostraram pela escritura o que eu tenho que fazer, mas se eu não faço nada, continua a mesma vida. Querido, a vida de Deus vai se desenvolver dentro de você na medida que você tenha interesse pelo desenvolvimento da sua vida espiritual. Se não há interesse pela vida espiritual, não adianta você dizer, não, eu tenho Cristo, tenho a vida de Deus. Não, ele continua pequeno. Essa atitude é abortiva para aquilo que você carrega. Desenvolvimento da vida de Deus vai acompanhado de um desejo forte, que chamamos de paixão, certo? Um desejo forte, certo? Pelo cuidado e o desenvolvimento da minha vida espiritual. Senão não há. E aí eu vou resgatar uma frase de 5, 6 anos atrás. Se você não está comprometido com sua espiritualidade, não pensa que nem eu e esta comunidade esteja comprometido com você. Porque depois o culpado é o pastor, é o Dario. Não, se não há compromisso seu, que é sua vida, por assim dizer, não pensa que eu esteja compromissado com ela. Sim ou não? Se você não cuida do seu carro, eu vou cuidar do seu. De alguns eu cuido, certo? Quando estacionam aqui embaixo, aqui é jaca, cara. Se cair lá, vai dar prejuízo. Não, alguns eu oriento, não é aqui embaixo, porque o Adilson diz, aqui, a arvorezinha de tempo em tempo deixa cair uns pezinhos e estraga capô, estraga o teto do carro, então melhor estacionar em uma área livre. Mas se você não tem esse cuidado, dificilmente outro vai ter. Isso não é falta de amor, mas é uma realidade que nós precisamos viver. Então estamos vendo o capítulo número 4, ok? O capítulo número 4, o apóstolo Paulo, ele vai falar do ministério que lhe foi dado, e já fizemos menção a isso, é um ministério de um ministro competente de um novo pacto. Perfeito? Já temos dito nesta casa, que nesta nomenclatura, nesta expressão, para você que está notando, Paulo não usa a palavra sacerdote. Se você lá procurar, certo, nas epístolas, dificilmente e quase nunca, Paulo vai usar a palavra sacerdote. Mas como ele vai se referir, qual é o equivalente a esta palavra? Ministro competente, administrador dos mistérios de Deus e mordomo. Embaixador, capítulo número 5, vai falar de embaixador. Ele se está referindo ao mesmo, só que está usando uma nova nomenclatura. Você precisa entender que de alguma maneira Paulo está fugindo da nomenclatura do antigo pacto. Então a palavra sacerdote, certo? É uma palavra que está muito impregnada nos ouvidos e na mente, no entendimento daqueles que têm um contato ou que tiveram um contato com o antigo pacto, com a lei. Então ele começa a dar
uma roupagem nova a palavras com o objetivo de produzir uma renovação do entendimento. Está acompanhando? Perfeito? Então ele não usa sacerdócio, o sacerdote, ele usa ministro competente, ele usa administrador dos mistérios de Deus, ele usa mordomo, ele usa embaixador de Cristo, mas se está referindo a lo mesmo. Então Paulo começa o capítulo número 4 falando de este ministério. Qual ministério? Um ministro competente. Nesta declaração, nesta palavra que é equivalente ao sacerdócio, ele está encapsulando tudo aquilo que nós precisamos. Nós temos dito aqui, certo? Mais que estimular um filho a se tornar um bom profissional, que não é errado, você precisa estimulá-lo a que ele se torne um ministro competente. Porque num ministro competente está o bom profissional. Me faço entender ou não? Certo? No ministro competente está o bom pai, a boa mãe, o bom funcionário, o bom estudante, o bom profissional, o bom cidadão. Então Deus, como você tem ouvido, Ele usou esta pedagogia porque Ele sabia que a nós nos custaria muito se Ele desmembrasse tudo e nós tivéssemos que fazer, certo, cada vez uma coisa para alcançar um objetivo. Então ele centralizou, ele encapsulou de cápsula, certo? Tudo em Cristo. Então se eu quero ser um bom pai, eu preciso de Cristo. Se quero ser uma boa mãe, preciso de Cristo. Se quero ser um bom funcionário, preciso de Cristo. Me está entendendo? Se preciso fé, preciso de Cristo. Se preciso sabedoria, preciso de Cristo. Quero conhecer o Evangelho, preciso conhecer a Cristo. Porque ele entende, certo, na sua sabedoria, que quando nós precisamos atingir muitas coisas, a gente se complica. Por isso Davi vai dizer uma coisa, peço. Por isso Paulo vai dizer, certo, uma coisa eu faço. Porque a gente se complica com muitas coisas. Sejamos homens, certo? Nos complicamos mais. Os homens, por natureza, fazemos uma coisa de cada vez. As mulheres fazem mais, mas a orientação é: dedique-se a uma única coisa. Dedique-se a Cristo e Ele vai te providenciar recursos para que você trabalhe com excelência em todas as áreas que você precisa. Então ele começa dizendo deste ministro competente. Falamos que 2019 será um ano de decisão. E a decisão está concatenada, caminha de mãos dadas de sabedoria. Para tomar uma boa decisão. Uma boa decisão não é necessariamente aquela que nos favorece, mas é aquela que manifesta a vontade de Deus nas nossas vidas. Então eu quero lhe preparar, o próximo ano você terá que tomar decisões chaves na sua vida. Precisará tomar, o Senhor está avisando. Há uma placa sinalizadora dizendo, certo, está faltando, que o dia hoje é 30, estão faltando 2 dias, por assim dizer. Daqui a 2 dias se inaugurará um tempo em que você precisará tomar decisões chaves, importantíssimas para a sua vida. E essas decisões precisam manifestar a vontade de Deus sobre você. Porque boas decisões manifestam Cristo, más decisões extendem outro tipo de reino. Daria o que é uma boa decisão? Aquela que passa pelo crivo de Deus, aquela que é fruto da vontade de Deus, aquela que é Isaac e não é Ismael, se você quer usar uma figura bíblica. É aquela que provém da boca de Deus, é aquela que provém do sentir de Deus para a sua vida. E esse sentir, certo, algo que tem batido muito forte, certo, eu estou fazendo um apanhado de coisas com relação ao ministério profético em um novo pacto, e o que a gente precisa entender, que Deus não está interessado necessariamente na tua prosperidade, em teu sucesso. Obrigado por sua alegria, por seu amém, como disse o Jonathan, mas é assim, Deus não está preocupado em seu sucesso, no meu sucesso, na minha alegria, na minha realização. Ele está preocupado na sua realização, no seu sucesso, e por consequência, isso alcançará a sua vida. Porque se é como nós cantamos, e é claro que é, só estou colocando a modo de expressão, se nós estamos em Cristo, e Cristo se realiza, nós também nos realizamos, porque estamos nele. Amém? Me está acompanhando? Não é que Deus não se preocupa por você, mas Deus não te alcançou para suprir a tua necessidade. Deus te alcançou porque Deus tem uma necessidade, e essa necessidade é que o propósito eterno se manifeste na terra. Me faço entender? Porque o Evangelho nunca, por mais que nós vivemos essa etapa, ele nunca foi centrado no homem, sempre foi centrado em Deus.
Me está acompanhando? Mas a gente nos custa entender isso, porque a gente vem de uma escola, de uma geração de cristãos, onde nos foi enfático que Deus, dizer, o Evangelho estava centrado em nós. Mas o Evangelho nunca foi centrado em nós. Certo? Você coloque lá, se não se convence com minhas palavras, você coloque lá a música da Tamires, do Ministério Zoe, e cante lá. Nunca foi sobre nós, nem aquilo que nós podemos fazer. O outro ênfase, o Evangelho que nós recebemos por muito tempo, dava ênfase naquilo que eu podia fazer. E nunca foi sobre nós, nem aquilo que nós podemos fazer. Sempre se tratou de Cristo. Ok? Sempre se tratou dele. Mas como dele? Dele é nós, vivendo em nós, e na medida que ele cresce dentro de nós, nós podemos corresponder à demanda dele. Não há como corresponder à demanda de Deus se não estamos em Cristo. Me está entendendo? É assim de simples, assim de duro, assim de simples, assim de radical, assim de punk. Perfeito? Então ele disse, ministros competentes, você precisa se preparar, porque você vai tomar decisões. E no poder da decisão, certo? Como na palavra, está a vida e está a morte. Não é que você vai morrer, mas a vida, a manifestação da vida de Deus. Há decisões que nós precisaremos tomar e elas precisam manifestar vida. Ah, Dario, mas se essa é a vontade de Deus, eu vou me dar mal. Lembre-se de Abraão. Ele precisou se separar. E é algo que a decisão, querido, passa por isso. Repita-se comigo. O pacto me junta, mas demanda separação. Ok? O pacto vem para agregar, para juntar, para congregar, sim. Mas o próprio pacto demanda separação. A gente vai ter que separar. Por isso que vai ter que tomar decisões. O profeta Ezequiel disse, vocês precisam separar o santo do profano. O pacto te aproxima de santidade, mas demanda que você se afaste de lo que é profano. Me está entendendo? O novo pacto, certo? O pacto no qual você está inserido, demanda que você tome boas decisões. Para isso, você terá que afastar todo obstáculo que possa te induzir a uma decisão errada. E errada não porque não deu certo, mas errada porque não vem da vontade de Deus para a sua vida. Ok? Perfeito? Me acompanhe nisto. Porque haverá decisões que você tomará, que eu tomarei, que aparentemente não nos beneficiarão, mas será a vontade de Deus para a nossa vida. Me acompanhe nisso ou não? Porque a gente pensa que uma boa decisão é aquela que me dou bem. É a escolha do emprego, certo, que vou ganhar melhor, que vou ter mais garantia. Sim, mas te vai roubar de tua casa, te vai roubar de tua família, te vai roubar tempo que você podia dedicar a Deus. Estou só usando um exemplo. Me acompanha? E você diz, não, mas neste eu vou ganhar menos. Sim, mas você vai ter mais benefícios de outro lado. Eu citei domingos atrás, quando eu tomei, certo? E por consequência nós tomamos. Mas a primeira pessoa que tomou a decisão fui eu, junto com minha família, que nós precisávamos sair da Presbiteriana da Graça. Aos olhos de muito, foi uma burrada. Porque nós estávamos bem, porque nós estávamos dando a volta por cima, porque tínhamos um reconhecimento na denominação Presbiteriana da Graça, porque há 2, 3 anos mais, certo, eu estaria nos 5 ministérios, eu estraguei todo o plano de carreira aos olhos dos homens. Mas era a decisão que eu entendi em Deus que eu precisava tomar. Se você dizer, Ele te trouxe benefícios, claro, mas até o dia de hoje eu enfrento situações por essa decisão. Me está acompanhando? Mas para que você não se arrependa, por assim dizer, depois, você tem que tomar uma decisão em Cristo. Que já lo vimos no capítulo número 4. O apóstolo Paulo fala, porque eu criei, por isto falei. Ou seja, as decisões precisam ser tomadas por fruto de convicção. Não por, eu acho que o achômetro tem que ir embora. Um ministro competente não seguia por um achômetro. Ele seguia por uma verdade revelada em seu interior, porque ele ouve uma voz em seu interior e ele obedece à voz interior. Abraão colou, aparentemente Abraão se deu mal. Sim ou não? Escolheu o pior terreno. Quem fez a melhor escolha aos olhos humanos? Ló. Mas no final Ló se deu mal. Me está acompanhando? Então uma boa decisão não é necessariamente aquela que você se dá bem. É a decisão da vontade do Senhor. E isso está em um ministro competente.
E aí nós vimos algumas características que não as vou enumerar, mas um ministro competente é uma habilitação que provém de Deus, não provém do homem. Segundo, esta habilitação provém no Espírito, e é fruto da vida de Deus em você. Quanto deste ministro competente vai aparecer em você? Quanto? Não quando, quanto? Quanto você desenvolver a vida de Deus. Assim de simples. Ai, que eu não vejo uma realidade isso na minha vida. É porque você investe pouco, certo? E não só o tempo, investe pouco no desenvolvimento daquilo que você já tem. Pode perguntar para todo investidor, para que seu negócio avance, ele precisa investir mais daquilo que ele investiu. Sim ou não? Em algum momento ele vai ter que injetar mais recursos, sim ou não? Para uma ampliação, sim ou não? Ah, não, eu quero fazer, sei lá, depilação a laser. Vai ter que investir em equipamento e tudo mais, em cursos preparatórios, sim ou não? Para quê? Para que a coisa expanda. Sim ou não? Não é assim? Então, esse princípio se aplica na vida espiritual. Se você diz, não, é que ainda não dá, não aparece, então você vai ter que investir mais. Mais tempo, mais dedicação, mais tudo, mais vida. Então, um ministro competente é uma habilitação que provém de Deus. É fruto do Espírito e é fruto da vida de Deus que está em você. Isto não se alcança num seminário. Isto não se obtém um título na faculdade. Não há título para ministro competente. Ok? E aí nós chegamos, certo, ao capítulo número 7, onde encaixa com nossa verdade presente para estes dias que estão chegando. Porque o número 9 tem relação com cesto de barro. Ok? Com um recipiente, com um copo, com um vaso, ok? E algo que nós precisamos entender estes dias, que ainda não lo tenho claro, o barro tem relação com roda, não necessariamente essa roda de carro, mas quando o Senhor disse ao profeta Jeremias, vá à casa do oleiro e vê, senti um grito parece, e vê como o oleiro faz o vaso sobre a roda, ok? Perfeito? E o símbolo, certo, da letra do número 9 é como uma roda. Se você pesquisar no Google, certo, você vai ver, certo, que esse cesto de barro, olhado de cima, é como uma roda. É um círculo que tem como uma cruz no meio. Por que é essa cruz? Eram os braços que cruzavam o cesto para poderlo pegar. Então tem uma relação também roda e vaso. Ok? Que não la tenho clara ainda. Talvez fala do rodear, do estar rodeado. Talvez. Então, copo, vaso de barro, onde Deus depositou algo de grande valor. Temos dito que você tem que tomar consciência que você é copo de barro. Amém? E que seu papel sempre será de coadjuvante, sempre será secundário. Nunca você será o ator principal nesta história. Porque o ator principal é aquilo que você carrega, é Cristo Jesus, e não é nenhuma desonra ser o segundo, não é como no campeonato paulista, certo? Não é como no campeonato brasileiro, foi segundo porque não ganhou, não é perdeu, não. E neste contexto, ser coadjuvante é um papel importantíssimo, o apóstolo Paulo chama de cooperador, de colaborador, certo? Deus chama de coadjuvante, coadjudadora, certo? Que é a mulher, não é? Não lhe disse, você será coadjudadora, coadjuvante, certo? Em tudo isto. E não é uma designação degradante, desmoralizante ou de desrespeito. Não, o nosso papel sempre será de coadjuvante, porque o ator principal é aquilo que nós carregamos. Por isso Paulo diz que em sua infinita sabedoria e pedagogia, me atrevo a dizer, na pedagogia de Deus, Deus colocou um grande tesouro dentro de um vaso de barro, que somos nós. Na semana passada vimos que a gente precisa cuidar de lo que a gente carrega, cuidar do interior. Amém? Nós somos guardiães do homem interior. Então Paulo diz, me acontece uma situação por fora, atribulados por fora, mas não angustiados, sim ou não? Capítulo 7, 8 e 9, vimos na semana passada. O que Paulo está dizendo? A vossa prioridade não é por fora, a vossa prioridade é por dentro. Vosso maior ênfase tem que ser por dentro.
Vocês precisam entender que o que acontece fora tem uma potência, mas se ela alcança vosso interior, ela se potencializa. Então ele diz: atribulados por fora, porém não angustiados. O que ele está dizendo? Não permito que a tribulação se transforme em angústia. Quando a tribulação se transforma em angústia? Quando ele alcança o homem interior. Nós já vimos isso, trabalhamos em toda uma ação multiplicadora, várias semanas, certo? O capítulo 7, verso 5, ele diz: quando chegamos em Macedônia, esperávamos a Tito e enfrentamos lutas por fora e temores por dentro. Isso quer dizer que lutas por fora podem se potencializar quando tocam no homem interior, e de lutas passam a temores. Então, qual é meu papel? Qual é meu papel, Dario? Qual é a minha decisão? Segunda decisão que você precisará tomar, explícita, clara. Primeira decisão, se tornar um ministro competente. Amém? Me acompanha nisso? Você precisará se tornar um ministro competente. E que faz de um ministro competente? Que conheça o pacto em que ele vive. Porque o pacto são como aquelas linhas colocadas na estrada para que o motorista não saia nem ao acostamento, nem passe da metade da estrada, porque se exporá e será exposto a uma colisão. Ó, bonito. Colisão. Muito bem, muito obrigado. Me está acompanhando? Então essas linhas, certo, tanto na borda, se podemos dizer, na beira da estrada, como no centro, é o pacto. O pacto determina por onde você deve andar, os cuidados que você precisa ter. E o apóstolo Juan Ballesteri, ele disse o seguinte: a religiosidade, naquele abismo onde você não pode avançar, ela colocou flores. Essa é a expressão do apóstolo Juan. Sendo que não se pode colocar flores em um abismo, precisa se colocar uma cerca, precisa se colocar uma barreira de proteção. Então a religião colocou flores, então você se aproxima e cai. Por isso um tema interessante que poderíamos começar a analisar é a expressão do apóstolo Paulo aos Coríntios: aquele que esteja firme, olhe que não caia. Qual é a nossa exposição à queda quando não conhecemos o pacto? Quando não discernimos as linhas, certo? Como a linha, certo, da borda da estrada e do meio. Nos vamos expor ou a sair e nos expor no acidente, ou avançar no lugar errado e enfrentar uma coalizão. É isso? Colisão. Me acompanha nisso ou não? Então você precisa conhecer o pacto no qual você vive. Para isso, você precisa, como mínimo dos mínimos, ler o livro de Hebreus. Você precisa ser perito no livro de Hebreus. De maneira geral, você precisa saber o que fala o capítulo 1, o capítulo número 2, o capítulo número 3, o capítulo número 4, o capítulo número 5, o capítulo número 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Observe aqui, abra aí, Hebreus capítulo 2, verso 1. Para que você entenda o que eu lhe estou dizendo. Que de repente parece papo de pastor, não é? Hebreus capítulo número 2. Verso 1. Para que você não ache que eu estou viajando na batata, não é? Estou chegando, estou no 10. No 6 agora, no 5. No 3, nos 2. Por isso, por esta razão, sim ou não? Está assim na sua? Na minha é King James, está um pouquinho diferente. Por isso, por esta razão, tome em conta esta verdade, tome atenção. Isso é o que o apóstolo aos Hebreus está dizendo. É fundamental, é de vital importância, é prioritário. É prioritário o quê? Que prestarmos atenção mais ainda. Eu quero profetizar isso para você. 2019 será um ano que você precisa prestar mais atenção daquilo que você prestou para os assuntos espirituais da sua vida. Você precisará dar um ênfase maior. Olha o que ele diz aqui. Mais ainda, em quê? No jogo do Corinthians, nada contra os corintianos, certo, Ricardo? Na chegada do Carille, nada contra. No Palmeiras, que saiu campeão, tome mais atenção no quê? No Jornal Nacional, no William Bonner. Não, é Bíblia purinha. As verdades que tem ouvido, não que você vai ouvir. Está na hora de reescutar o áudio passado, mastigar, se sentar. Está aqui, ó. Nas verdades que já temos ouvido, para quê? Para que jamais
Sejamos removidos dela. Plantados, arraigados, fundamentados, que é o texto que eu pretendo terminar nesta manhã. Ou começar, sei lá. 1 de Pedro capítulo 5, versículo número 10. Então, querido, aí tá, me sinto fraco, não consigo. Cara, revela as verdades, ué. Está dizendo aqui, ó. Ou não? Está facilzinho. Se a gente, bom, a lo melhor você crê e nada contra. Se você ainda, eu não acredito. Mas este texto encaixaria muito bem na caixinha de promessas da verdade presente, sim ou não? Você sabe o que é caixinha de promessas, certo, Ricardo? Você cresceu. É uma caixinha com um monte de versículos bíblicos. Opa, que é isso, rapaz? Meu Deus. Está ruim a pilha? Tem aqui, ó. Tem? Beleza. Sentiu na mão? Me invadindo. Falei, meu Deus. Glória a Deus. Mas continuam aqui enquanto ele trocar. O que eu estava falando? Não. Este texto encaixaria muito bem numa caixinha de promessa. Mas uma promessa atualizada com a verdade presente. Não é? Coloque atenção, não sei, como está na sua tradução? A ver, o que diz a primeira palavra? Portanto, sabe, querido, aqui você teria que colocar nessa palavra uma setinha, como está indicando alguma coisa. Revela as verdades que já te foram anunciadas. Para quê? Para que permaneça firme, para que você não seja removido delas, para que você não seja vítima das circunstâncias. Está acompanhando? Então você precisa saber o que diz o capítulo número 1, o capítulo número 2. Ai, que difícil, é sangue para lá, é anjo para cá, é Moisés para lá. Isso não importa, cara, tudo termina em Cristo. Eu faço entender? Então você precisa tomar esta decisão, se tornar guardião de seu interior. Deixa que a coisa pegue fogo lá fora, mas que não alcance teu interior. Me está entendendo? É lutas por fora, mas não se transformam em temores por dentro. É tribulações por fora, mas eu me posiciono aqui, eu sou o obededom da minha casa, eu sou o porteiro da minha vida. Então eu digo, não, essa tribulação de fora não vai se transformar em angústia. E aí continua, certo? Vou ler. Perseguidos, mas não desamparados. Querido, as situações nos vão perseguir. As pessoas nos vão perseguir por alguma razão. Me está acompanhando ou não? Perseguidos por fora. Porém que? Porém não desamparados. É dizer, eu tenho consciência que Deus está comigo. Eu não estou sozinho. Perfeito? Ele continua, não vou deixar que a perseguição se transforme em desamparo. Abatido, você pode ficar abatido. Porém, não destruído. O abatimento externo, quando alcança teu homem interior, se transforma em destruição. Então você precisa tomar essa decisão. É você. Aquilo que aprendemos que há 2 anos atrás, o responsável pela janela é você. A porta é de Deus, a janela é sua. Você que vai ter que se posicionar em Deus. É você que vai dizer, eu não permito que esta tribulação se transforme em angústia. Eu não permito que esta perseguição me gere um sentimento de desamparo onde meu homem interior. Eu não permito que este abatimento, certo, traga destruição sobre a minha vida. Essa é a próxima decisão. Pode estar pegando fogo lá fora, queridos, mas eu não deixo que isso invada meu interior. Eu disse na semana passada, o apóstolo Paulo, quando ele diz, capítulo número 6 de Efésios, que temos a armadura de Deus, certo? Um escudo da fé para deter os dardos inflamados do inimigo. Qual era a estratégia do inimigo? E você pode ver nesses clássicos, nesses, como se chama? Épicos. Qual era a estratégia do inimigo? Lançar flechas encendidas com fogo para dentro da cidade. Produzir fumaça. Produzir estrago donde? No interior. Para quê? Para que o morador da cidade abrisse a porta. Veja novamente A Cruzada, certo? O filme favorito do Pablo e o meu, não é? Assista de novo A Cruzada. Veja como atuavam os muçulmanos. Eles jogavam, certo, baldes de óleo quente para dentro da cidade. Qual é a ideia? Que abra a porta.
Então o inimigo vai investir em teu interior, ele vai lançar dardos inflamados, mas você tem em Cristo o seu escudo da fé. Para quê? Para deter os dardos inflamados do inimigo. É para isso. Porque você tem que proteger o seu interior. Ok? Assista aqui os defensores da galáxia, como chama? Não, os guardiões da galáxia. Assista, gente, divirta-se assistindo, certo? Esteja com seu filho, mas aprenda alguma coisa. Le recomendo qual é? Ontem assistimos, aqui quase morreu do coração, mas assistimos. La Caixa dos Pássaros. Assista. Tem tudo a ver conosco, com esta realidade. Assista, está lá no Netflix. Assista, se segure na cadeira, porque é suspense o tempo todo. Ok? Tem umas palavras feias, mas aguante o tranco. Me está entendendo? Porque tem tudo a ver com a gente. Quem já assistiu? Já assistiram? Assistiu? Então eu quero lhe dizer com base, vocês vão ver. Está na hora, querido, de colocar uma venda nos olhos e não caminhar pelo que nós vemos. Caminhar por fé e se guiar pelo barbante. Mesmo que o barbante seja fino, mesmo que haja tropeços no caminho, mesmo que tenhamos que enfrentar um rio, não abra os olhos. Mesmo que vozes externas, que parecem iguais àquelas que de vozes verdadeiras, é o finalzinho lá, não é? Não, tira a venda, parecia a voz da mulher lá da mãe. Não tire a venda. Ou se tira a venda, não abra os olhos. Me está entendendo? Porque toda essa trama, sabe que ela vence quem não vê com os olhos naturais. Me está entendendo? E no final uma frase fantástica, certo? Mesmo que os pássaros façam um barulho pequenininho, é suficiente para saber que algo ruim se aproxima. Então assista. Tá bom? Porque tem tudo a ver conosco hoje. Tem tudo a ver. Porque ele vai dizer aqui no final, porque nós não caminhamos por lo que vemos, porque lo que vemos é temporal. Caminhemos com base em lo que não se vê, porque aquilo que não se vê é eterno, é aquilo que preserva a vida. Que vida? Não, você pode viver toda a sua vida. Você está entendendo? Hoje eu tive uma impressão de morte. Hoje sentadinho aqui, certo? Eu vi alguém em um caixão e eu sei quem é. Me está entendendo? Mas não é uma morte física. Não é uma morte física. Porque você diz, não, mas não me acontece nada, está tudo bem. Sim, mas você está morrendo, o teu homem interior está morrendo. Então Paulo diz, você é o guardião. Você não pode permitir que o que está acontecendo fora alcance o teu interior. Não podemos permitir. Me está acompanhando? E ele diz, certo, algo muito importante que você precisará também tomar uma definição. Paulo define seu ministério em: nós morremos para que nós se manifeste a vida. Ele vai dizer aqui, ó. Versículo número 11, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Cristo Jesus, para que também a vida de Cristo se manifeste em nosso corpo mortal. Então, querido, bem-vindo à morte. Nós temos que morrer. Não nosso homem interior. O homem exterior precisa morrer. Para quê? Para que a vida de Deus se manifeste. Ah, é que não vejo que aconteça nada. Então, bem-vindo a seu funeral. Tem que morrer. Tem que morrer. O homem natural é obstáculo para a manifestação do homem espiritual. Não há outro caminho, querido. Não há fórmulas. Você pode melhorar por um tempo, e isso é coaching. Mas Deus não quer melhorar você. Deus quer matar você. Ele quer matar eu também. Ok? Nós já vimos isso. Estou no versículo número 13. Vou para o 13. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso eu falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Vai ser um ano de nos mover por convicções. Não por convicções suas. Ah, não, é que eu creio assim. Ah, não, é que eu penso assim. Para disso. Aonde te tem levado a tua obstinação? Olha para trás, olha. 30 de dezembro de 2018. Olha para trás. E aonde te tem levado a tua obstinação? Obstinação no sentido, não, é que eu penso assim, eu faço assim, eu creio assim. Beleza, aonde tem te levado a tua obstinação? Está na hora de adquirir convicções em Deus, queridos. Está na hora de se mover por coisas que Deus gerou em seu interior, mas coisas genuínas, verdadeiras, não misturas da sua alma. Está acompanhando? Então ele diz,
Porque há convicções em nós, e ele vai reforçar esta ideia. Porque há convicções em nós, por isso nós falamos. Versículo 14: sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará juntamente com Cristo e nos apresentará juntamente com Ele. Não está falando necessariamente do final, não está falando do fim do processo, está falando disto. Deixe-se morrer, porque Deus te ressuscita. Qual é a ressurreição? Que a vida de Deus se manifesta em você. E é isso, não é que você vai morrer, vai cair duro e aí alguém vai orar e você vai voltar à vida. Não, morra para que a vida de Deus se manifeste em você. Observe aqui, sabendo. Assista no versículo 14. Como está aí o primeiro verbo? Sabendo. Paulo confia naquilo que conhecia ao respeito de Deus. Ele não está dizendo porque nós ouvimos falar. Ele não está dizendo porque eu me enterei no Jornal Nacional, porque eu me alegrei da posse do Bolsonaro. Não está dizendo isso. Ele está dizendo sabendo. É algo que eu sei, é algo que eu conheço. É algo que não é informação na minha vida, está introjetado, sabendo. Paulo confia naquilo que conhecia ao respeito de Deus e não na sua intelectualidade, não é na sua capacidade, nem nas suas próprias emoções. Aí você pode anotar e eu vou lhe mandar o esboço aqui. Filipenses capítulo 3, versos 7 ao 9. Mas o que para mim era lucro, meu conhecimento, minha sabedoria humana, eu era fariseu de fariseus. Eu era o cara, eu aprendi aos pés de Gamaliel, o principal filósofo daqueles dias. Me está acompanhando? Considerei por perda. Querido, ele não está dizendo que isso não presta. Me está entendendo? Ele não está dizendo, não, é que isso foi ruim na minha vida. Não está dizendo isso. Está dizendo que em relação à revelação, ao conhecer a Cristo, tudo isso passou em segundo plano. Você está aqui? Você pode anotar, se você não anotou, Filipenses capítulo 3, versos 7 ao 9. Eu estou lendo esse texto, não precisa abri-lo. Ele vai dizer: porque para mim, mas o que para mim era lucro, isto considerei por perda, por causa de Cristo. Se de veras considero tudo como perda, por causa, olha que palavra linda, sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Filipenses 3, 7 ao 9. E aí vai em diante, certo? Ele se confia na ressurreição. Que ressurreição? É na manifestação da vida. Isso é ressurreição. O corpo de Jesus ficou na cruz. Que sobrou, por assim dizer? Que restou? A vida de Deus. Isso é o que nós chamamos de ressurreição. E Ele ressuscitou. Quando Ele ressuscitou, o que ficou purinho e apareceu em nossos olhos é o que nunca vimos enquanto Ele estava no corpo. Versículo 16, por isso não desanimamos. Ele novamente diz, e agora vai explicar qual é o poder da sua força. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia após dia. Esta é a base do Paulo. Por fora me podem dar chibatada, pau, pedra, não importa, mas o homem interior está em pé. Por fora estou adolorido, me dói a chibata, me dói a apedrejada. Olha, tenho problemas de visão, talvez porque me apedrejaram em Icônio, certo? E em Listra, não importa, mas eu prossigo. Por quê? Porque em detrimento é a palavra, não é? Em detrimento que se está deteriorando o homem externo, o homem interior está crescendo. Aquilo que em algum momento eu lhe chamei de poderoso Hulk em você. Certo? Aquele homem grande e verde. Você é o Hulk, cara. Você tem que se indignar com as coisas. Para quê? Para que o homem interior, o grandão, apareça em você. Mas se eu sou um banana perante a situação, sou aquele mediquinho lá dos Vengadores que só dá um comentário na hora errada, sim ou não? É lá o médico, como chama? O doutor lá é esse mesmo. Não é? Quando ele está sendo um homem interior, o verdão, ele fala só asneiras. Mas quando ele manifesta o verdão, ele resolve. É uma ilustração, mas está entendendo? Não é que Deus é o verdão, mas manifesta o verdão que está dentro de você. Ué. Ele é o que detona, ele que dá um soco nas coisas e destrói tudo, cara. É uma ilustração, mas está entendendo? Então ele diz, olha, o homem exterior pode estar ruim. Paulo conclui dizendo aos coríntios que não deveriam desfalecer, porque Deus os vivificaria em Cristo, manifestaria a vida de Cristo
en ellos. Este es un excelente principio. O enfoque apropiado siempre estará en Cristo. Siempre. Quer um futuro melhor? Quer um futuro melhor para a sua vida? Quer ou não quer? Seu futuro está em Cristo, meu irmão. Não está se você trabalha mais ou trabalha menos. E não estou dizendo que você fique sentado ou deitado em berço esplêndido. Mas seu futuro não está em seu esforço necessariamente. O seu futuro está em Cristo Jesus. Me está entendendo? Isso é o que Paulo diz. Olha, eu quero um futuro melhor. Então eu prossigo para o alvo. Para quê? Para me tornar como Cristo Jesus. Porque Ele é meu futuro. Um enfoque apropriado sempre estará ou será em Cristo, no qual está o nosso futuro. Cristo nos capacita para suportar qualquer tipo de tribulação ou de frustração. Qualquer. Está entendendo? Porque Ele é o nosso alvo. O nosso alvo é Cristo. Não é? A minha meta é Cristo, me tornar igual a Ele. O homem exterior ao qual Paulo se refere aqui é lo aparente, é a aparência, é lo circunstancial, é lo temporal. Aquilo que em Coríntios 15, 45 em diante, ele vai dizer: o primeiro Adão, temporal, material, terreno. Então, é o homem exterior ao qual Paulo se refere aqui, é o homem aparente, o qual está relacionado com as seguintes expressões: vaso de barro, esse é o que se deteriora. Segundo aos Coríntios capítulo 4, verso 7. Corpo, segundo aos Coríntios capítulo 4, verso 10. Isso eu vou lhe mandar. Eu estou mandando até o esboço, cara. Estou dando até a papinha para você. Corpo, certo? Esse é o vaso de barro, esse é o homem interior. Outro, carne mortal, segundo aos Coríntios capítulo 4, verso 11. Casa terrestre, tabernáculo, certo? Segundo aos Coríntios capítulo 5, verso 1. Esse é o homem exterior. Ai, que estou ficando velho. Estou morrendo todos os dias, querido. Você não sabe. Do momento que você nasceu, você está morrendo um pouco. Ai, que agora chegou a velhice. Querido, do momento que você nasceu, está envelhecendo. Alô? A gente não se põe velho, a gente está envelhecendo. Obrigado por sua alegria, obrigado por sua mema, assim mesmo. É só você olhar no espelho e ver as patas de galinha aqui no lado, as arrugas, as marcas de expressão. É só olhar. E não adianta usar cronos da natura, que chegam igual. O efeito maracujá chega, mais dias, menos dias. É a lei da vida, ou não? Esse homem exterior se deteriora, se corrompe, fica doente. Mas não é o mais importante. Estou fazendo entender nesta manhã ou não? A pergunta que não quer calar aqui, você lhe dá atenção. Não é que, queridos, comer bem, fazer esporte, tudo beleza. Mas sabe qual é o problema? Quando nos desequilibramos. Certo? Nada contra, precisamos beber água. Sim. Quantos litros? 3 por dia? Como mínimo? Ou 2 por dia? 3? Beleza. Eu não estou dizendo que não é. Eu não estou combatendo contra. Mas Cristo é a água da vida. Ou não? Então beba água como a senhora Tati está bebendo. Mas beba Cristo também. Pô. Porque se você só cuidar da casca, vai chegar um dia que mais dia o homem interior vai se diminuir, vai ficar pequenininho. Ou não? Faça corrida. Não, é que estou correndo. Beleza. Tenho para você também. Hebreus capítulo número 12. Corramos, pois, a corrida que nos é proposta. Então corramos, não tem nenhum problema. Sabe qual é o nosso problema? Quando dedicamos mais tempo a uma coisa e esquecemos a outra. O que é mais importante? Querido, entenda-lo só a modo de ilustração. Eu rio com isso, não é? Mas lá no Facebook tem um monte de coisa para rir, sim ou não? Então, tem um cara que coloca assim: nunca vi um cara que bebeu 3 litros de água por dia e não morreu. Você vai morrer igual. Isso não quer dizer que não tome água, está entendendo? O que quero dizer? Que se aplique naquilo que não vai morrer, meu. E eu insisto, eu não estou dizendo que você não beba água, que você não coma melhor. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo isso, que está registrado aqui. Não estou dizendo isso. Mas dê importância ao que tem importância. Continue cuidando, continue bebendo 3 litros de água, continue correndo. Mas e quanto lhe dedica a comer de Deus? A correr com Ele?
Ah, não, isso é mais complicado, é mais fácil encher uma garrafa de água e beber assim que beber da outra maneira. Sim, mas temos que encontrar um meio, uma maneira, uma forma. Insisto, eu não estou criticando, certo, quem cuida da saúde, não, eu estou tratando de cuidar também, estou tratando de beber água, estou tratando de que o Paulo beba água porque não bebe. Eu não estou dizendo que isso é errado. O errado está quando cuidamos só disso e descuidamos o outro. Perfeito? As aflições que Paulo experimentou contribuíam para quê? Para esta mortificação, para matar o velho homem, com o objetivo de quê? De que a vida de Deus se manifestasse nele. Paulo entendia que as tribulações afligiam apenas o seu homem interior. O problema é que você enfrenta, você pode resolvê-los com o seu homem interior. Você não pode deixar que invada o teu homem interior, porque aí a coisa complica. Aí complica, cara. Dê valor e importância àquilo que realmente tem. As circunstâncias vão mudar, queridos. Ai, que este ano foi muito difícil para mim. Tem outro ano chegando. Sim ou não? Ai, que foi muito difícil na área financeira. Tem outro ano mais lá. A economia do Brasil sempre foi uma gangorra, queridos. Sempre. Sim ou não? Você sabe melhor do que eu. Eu cheguei no ano 90, quando os preços eram remarcados todos os dias. Eu não sei se você tinha nascido naquela época, mas, certo? Havia uma aplicação num banco chamada Overnight, uma coisa assim, que você aplicava no dia para que desse juro durante o mês, para você não perder. Então você aplicava um dinheirinho, certo? Então lo deixava lá na poupança ou na aplicação, e no final do mês, se a inflação era de 30, teu dinheiro tinha crescido 30%. Quem se lembra disso? Não sei, ou já leu em algum lugar, ou melhor, nem era nascido. Então, querido, no ano 90, governo Sarney, certo? Final do governo Sarney, começo do governo Collor. O Collor assumiu, certo, o governo colocou, certo, tudo pau a pau, certo, o dólar que valia 16 cruzados novos, ele votou valendo um por um, porque eu lembro que eu trazia dólar e de um dia para o outro eu tinha um monte de dinheiro, depois não tinha nada. Então, queridos, o Brasil sempre viveu uma gangorra financeira. Ou não? Sim ou não, você, talvez digamos assim, você que tem passado mais por isso. Sim. Um ano bom, um ano ruim, presidente bom, presidente ruim, presidente que favorece o povo, presidente... Sim, querido, então as circunstâncias mudam. São como o clima. Embora o homem exterior esteja definhando, o morrer do homem interior não se deixa, o homem interior não se deixa abater, pois está sendo renovado e revitalizado por Deus através da manifestação da vida. Isso é o que me interessa. Quanto de Deus você coloca para fora? Por isso te chega a prova, por isso te chega a tribulação, por isso te chega a dúvida, por isso te chega a incerteza, para ver quanto de Deus você bota para fora. Está entendendo? Mas a gente quer resolver humanamente aquilo que Deus quer que você resolva de maneira espiritual. Versículo número 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de qualquer comparação. Qual é a ideia aqui? De onde você olha a tribulação? Porque desde a eternidade, ela sempre é leve e momentânea. Aqui na terra, a gente diz, não aguento mais esta cruz que eu carrego, ou esse problema que se estende há anos comigo. Mas se você olhar desde Cristo, ela sempre é leve e momentânea. Alô? Se você olhar de Cristo, ela sempre é leve e momentânea. E não interessa isso, o foco não é isso, é o que ela produz. E ela produz um peso de glória acima de toda comparação. O que está dizendo? Enquanto o vaso de barro se deteriora, a glória que ele carrega aparece. A glória é Cristo. Ele deixa claro isso no começo. Ok? Versículo 18. Não atentando. Aqui está, observe. Não atentando. O que significa essa palavra? Manter os olhos em alguma coisa. Não atentando. Não mantendo. Tem um não primeiro. Não mantendo os olhos. Certo? Não considerando. Não contemplando. E aqui entra o filme dos pássaros. Não olhe para isso. Ele diz, não atentando, não olhando. ¿Me está entendendo? Não dando maior importância que lo que essas coisas têm. Não atentando nós para as coisas que se veem. Que se vê? O problema, a tribulação, que o dinheiro não alcança, que isso não consigo, que estou aqui, os medos. Isso você está vendo. Isso é o que o inimigo quer que você ouça. Não atentando nós nas coisas que se veem. Por quê?
mas en las que no se ven, porque las que se ven son pasajeras, temporais, elas mudam, transitórias, vai colocando-lhe adjetivos aí, passageiras, transitórias, volúveis, mutantes, momentâneas. Então está dizendo, não se fixe em isso que amanhã muda. Sabe o que Paulo está dizendo? Você mora em Mogi, não compre roupa olhando pela janela para fora, porque você olha e está frio, e você diz, vou comprar roupa de frio. Chega o meio-dia e está caindo os patos assados como está caindo hoje. Então ele está dizendo, não se guie por isso. Me está entendendo? Não se guie pelo externo, não se guie pelo que está vendo. Não dê valor às coisas que se veem, mas dê valor às coisas que não se veem. E ele vai dizer por quê? Porque as que se veem são temporais, momentâneas, de um momento, circunstanciais. Mas as que não se veem são eternas. Essa é minha âncora. Abra por favor Hebreus capítulo 11, versículo 1. Hebreus 11, 1. Alguém que leia para mim. Que é fé? É ter certeza de coisas que não se veem. Isso é fé. Fé é Cristo. Fé é a janela. Fé é o buraquinho. Fé é Cristo, pelo qual eu posso enxergar o que não se vê com os olhos naturais. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Aquilo que o olho nunca viu, aquilo que o ouvido nunca ouviu, aquilo que não subiu ao coração do homem, através de Cristo, eu tenho acesso a lo que não se vê com os olhos materiais. Fé é chamar a existência a lo que não se vê, não lo que não existe. Alô? Fé, até uma é ótima, cara. Ela faz todas as anotações dele, igual na aula, repite, fala para ele. Fé é para trazer a materialização, não a existência, a materialização, aquilo que não se vê, porém existe. Está acompanhando ou não? A fé não é para gerar coisas. A fé é, como se chama isso assim, filho? Que joga na água, que tem uma piola. Isso, a fé é a tirolesa, que me faz chegar em as coisas que não vejo com os olhos. Isso é fé. A fé não é para gerar coisas. A fé é para trazer coisas que já existem e que se materializem em um mundo físico. Isso é fé. Cristo é fé. Cristo nos trouxe a realidade do céu, que já existia e la materializou na terra. Por isso ele disse que a vontade do céu, que não se vê, se manifesta na terra. Isso é fé. Fé não é vou gerar aqui algo pela fé, algo que não existe. Não. A fé não é para gerar o que não existe. A fé é para trazer a existência o que já existe, porém você não vê. Salmo 139, versículo 16, porque o Senhor escreveu todos os meus dias em seu livro. Então, meus dias já existem. Meu futuro já existe, mesmo que ele não se tenha manifestado. Vai dizer Davi, ele escreveu todos os meus dias em seu livro, mesmo que nenhum deles ainda foi manifesto sobre a terra. É para trazer isso. Isso é futuro. Isso é o futuro. O que é o futuro? É trazer a existência o que Deus já traçou para a sua vida. O futuro não é algo que não existe, é algo que já aconteceu na eternidade e você precisa manifestá-lo sobre a terra. E é o cumprimento na sua vida e através da sua vida do propósito eterno de Deus. Então, precisamos não ver, quando ele diz não atentando, não ver, certo? Não considerar, não contemplar, não se deixar influenciar. Lembre-se, o pacto me junta, mas demanda separação. Para andar com Cristo, me junto com Ele, mas me tenho que separar de outras coisas. Mateus capítulo número 3, porque a pá está na mão dele, para separar a palha do trigo. Isto é separação.
Está entendendo? Separação. Capítulo número 6 vai dizer: não vos unais a jugo desigual. Você não pode olhar com um olho o que não se vê e com um outro olho o que se vê. Você não pode ser, como se chama? Caolho na fé. Não, com este eu vejo fé, mas com este outro estou olhando a circunstância. Não. Isso é mistura. Essa sempre foi a ideia de Deus quando Ele proibiu a mistura entre os povos. Não se case com essa tribo, não se case com esse povo. Deus não estava protegendo a linhagem física, Ele estava protegendo a linhagem espiritual. Me está entendendo? Estou terminando, não se canse comigo. Filipenses capítulo 3, verso 4, verso 14, só anote. A forma substantiva deste verbo significa: mantenha o seu foco no objetivo, na meta e no alvo. Isso é o que Paulo diz quando não atente. Ele está dizendo: mantenha-se com seus olhos fitos. É o que é importante, é o que é verdadeiro, é o que é útil para você. Hebreus capítulo número 12. Agora, verso 2: olhando firmemente, diz na minha tradução, com convicção, para o autor e consumador da nossa fé, a saber, Cristo Jesus. É esse o lance. Você conhece melhor do que eu. Por que o Pedro vacilou na sua caminhada? Porque tirou os olhos dele. Sim ou não? Pedro ia bem, um passo, dois passos, de repente, a onda, o vento, ai meu Deus. Qual é a ideia? Aí está, Lucas 5. Se Pedro se mantivesse focado, mas a onda está vindo, não importa, mas meu foco é lá, não é a onda. O brasileiro ganhou o campeonato do mundo de surf. Ganhou de novo, não é? Os caras enfrentam a onda, cara. O lance dele não é a onda grande, é passar por ela, porque isso lhe vai dar mais ponto. Passe pela onda, cara. Entre pelo tubo. Não se chama tubo isso? Entre, saia do outro lado. E se eu me cair, Deus tem um jet ski para te salvar se você cair, cara. Então fica frio. Espere a melhor onda e entre no barco da onda, cara. Veja-se assim, cara, tocando na água. Mas não diga: meu Deus, vai me matar. Sabe quais são os melhores surfistas? Aqueles que discernem a melhor onda. Não entre em qualquer onda, não, essa é pequena, deixa passar. Já viu que hay uns caras lá na água assim? Não, essa daí não, não. E os outros vão, lo inexperiente, não. Não, o outro fica quieto aí. Quando ele vê que a onda se está armando, certo? E ele discerne que é a melhor onda do dia, o cara começa, meu. E vai, ele não corre do lado, ele vai ao encontro da onda. Você pode ver lá nos canais de esporte, cara. Sim ou não? Então, cara, será que o brasileiro ganhou à toa? Será que não é um sinal profético para a sua vida? Será? É a segunda vez campeão do mundo o menininho, que é do Bola de Neve de Santos. É do Bola. É o Medina. Está entendendo? Será? Será que essa unção não está sobre nós, brasileiros? Enfrente a onda. Enfrente qualquer parada. Termino a palavra, igual que o domingo passado. 1 de Pedro, capítulo 5. Estou terminando. Eu paguei ela para falar isso aí. E saiu fraco ainda. 1 de Pedro, capítulo 5. Beleza? Tome atenção. Eu vou profetizar sobre a sua vida. Ora, o Deus de toda graça. 2019 será um ano em que vamos experimentar o Deus de toda graça. Não vamos experimentar um Deus que dá aos poucos. Vamos experimentar, me parece que Evangelho segundo São João, capítulo 1, verso 16 e 17. Porque em Cristo nos foi dado graça sobre graça. Agora observe, olhe o contraponto agora. Capítulo 6, verso 1 de 2 aos Coríntios. O mesmo texto onde nós estávamos. Por isso que eu falei para você, é importante você continuar lendo. Capítulo 6, verso 1. 2 aos Coríntios, dentro desse mesmo contexto de que a gente vem. Encontraram? Observe, me vou juntar ao Deus de toda graça. Vou me associar com o Deus de toda graça para desfrutar o Deus de toda graça. Mas ele diz assim, mas você precisa se separar. Observe aqui.
E nós, como cooperadores de Deus, vos exortamos aqui a não acolher a graça de Deus de forma inútil. Me está entendendo? Me associo com o Deus de toda graça, mas não posso baratear essa graça. Me está entendendo como funciona? Deus me disse: vem perto de mim que vou manifestar minha graça em você, mas afaste-se de todo obstáculo que torna minha graça inútil em você. Se nos manifestará o Deus de toda graça, que nos chamou, que nos convocou a sua eterna glória em Cristo Jesus. Ele é a glória eterna, o próprio Cristo, certo? Logo depois de ter sofrido um período curto, Pedro está na mesma posição. Paulo diz: a nossa leve e momentânea tribulação. Paulo diz: olha, meus irmãos, estão sofrendo, mas é por pouco tempo, é curtinho. Está entendendo? Então fica firme. É que esta doença não me... Fica firme, é por pouco tempo. Que tem problema, já me está comendo pela vereda. Fica firme, é por pouco tempo. As circunstâncias duram pouco. Que estou sozinho, dura pouco. Você está aqui ou não? Que não estou entendendo. Continua, cara, que no momento você entende. O vosso sofrimento, certo? Por ter sofrido por um período curto de tempo. Que vai fazer a tribulação? Que vai fazer a tristeza? Que vai fazer essas circunstâncias? Olha o que Ele vai fazer em meio a tudo isso. Ele vos restaurará. Primeiro verbo que vai acontecer na sua vida. O Senhor tem um propósito de restaurar. Quer entender restauração? Vai ler Esdras e Neemias, cara. Quer entender sobre restauração? Vai ler. O primeiro, Ele me restaurará. Ele me confirmará. Ele confirmará para que me chamou. E não estou falando de ministério, mas que sou seu filho e que tenho habilidades, que sou um ministro competente. Ele vai me confirmar na posição na qual eu estou. Ele me confirmará. Ele me concederá força, ou seja, me fortalecerá. 1 de Pedro capítulo 5, verso 10. Voltei para lá. Ele vos restaurará, Ele nos fortalecerá, Ele vos estabelecerá. Me está entendendo? Que estou como prego na areia. Então se afirma em Cristo que Ele vai te estabelecer, cara. Ele vai te fazer alongar as tuas raízes. Ele vai te ancorar. Ele vai te parafusar no fundamento dele, por assim dizer. Ele, assim como são formadas, pesquise como são feitas, como são fundamentadas as plataformas de petróleo no fundo do mar. Assim o Senhor vai te estabelecer. O Senhor vai ir às profundezas. Ele vai gerar um fundamento. Ele vai gerar uma ancoragem, certo? E Ele vai te estabelecer. E Ele nos estabelecerá sobre firme fundamento. O fundamento é Cristo, querido. O fundamento não é o Dario, não é a verdade presente, não é a pregação do domingo, não é o áudio que eu tenho que ouvir. Você tem que ouvir para despertar o Cristo que está em você. Judas, um pouquinho para frente. Estou profetizando, amém? Mesmo que você não diga amém. Mas eu estou profetizando. Como será o nosso ano? Versículo 24. Judas capítulo, tem só um capítulo parece, não é? Isso, verso 24, lo encontraram? Aquele que é poderoso para você impedir de cair, de ser removido. Isso é o que está dizendo Pedro. Vocês não vão cair, vocês não vão ser zarandeados de um lugar para outro. E mesmo que o vento los agite, o vento não os vai arrancar. Porque aquele que é poderoso para você impedir de cair e para você apresentar sem mácula, ou seja, maduros e com grande júbilo perante a sua glória. Ao único Deus, ao único Salvador, seja a glória, majestade, poder e autoridade por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, ante todos os tempos, agora e para todos sempre. Eu quero profetizar esta palavra com você. Aquele que te guarda de tropeçar, aquele que te mantém firme, aquele que mantém tuas convicções. Não caia em prisões, querido. Não caia em prisões produzidas por tribulação. Não caia em tribulações produzidas pelo mundo. Não caia, certo, nessa exigência da sociedade. Essa sociedade não se enche nunca. Sempre terá exigências para você, certo? Sempre criticará sua maneira de ser, sua forma de ser, sua maneira de vestir, sua maneira de actuar. Ela nunca se satisfaz. Então não se comande por ela. Acredite naquele que te guarda de tropeçar.
Aquele que te mantém firme. Ah, mas você está doente, mas olha, parece que não estivesse. Isso aí, eu posso estar doente por fora, mas por dentro eu estou são. É Cristo Jesus que carrego tem saúde para mim. Então esta leve e momentânea tribulação não vai me impedir de manifestar este peso de glória que eu carrego. Para isso fomos chamados. Para esse evangelho fomos chamados. Mas não para um evangelho de conveniência. Aquele que me guarda de tropeçar. Aquele que esteja firme em 2019. Olhe que não venha a cair. Que não venha a ser removido do lugar onde ele está. E não estou falando de ministério, me está entendendo? O seu lugar é Cristo, nós cantamos, é esse o lugar. Deus, sabe, o inimigo não nos quer remover da igreja necessariamente, não nos quer remover da convivência dos irmãos. Se você sai daqui, como muitos saíram daqui, arruma outro grupo. A gente pensa, não, saiu do ninho, vai ficar ao leão. Não, ele tem outros amigos. Porque o problema não é te arrancar daqui. Essa não é a meta dele. Isso pode cooperar, mas a meta dele é te arrancar de Cristo, cara. Te arrancar de Cristo. Te remover de teu lugar de autoridade, como nós cantamos. Quando a gente canta, é aí que eu me sinto muito bem. Esse não é um lugar físico, é Cristo. É em Cristo que me sinto muito bem. É em Cristo que me sinto pleno, completo. Não é aqui, ele não está cantando, a lo melhor se o Felipe cantou no lugar, no quarto dele, é onde está a presença, mas onde está a presença de Deus é em Cristo, 24 horas por dia, 31 dias por mês, um ano inteiro, todos os séculos, está nele. Então você tem que lutar para não ser removido de Cristo. Gênesis capítulo 26, Isaac pergunta ao Senhor se precisa sair da terra, e ele diz, não te movas desta terra, permanece hasta que eu te estabeleça sobre a terra. Essa é a palavra que o Senhor tem para a sua vida. O Senhor quer te estabelecer, Ele quer te levar além do Jordão, para que você entre em uma figura de linguagem, você entre no Canaã. Canaã é Cristo, queridos, é a plenitude de Deus para a sua vida. Amém? Isto não tem como base coisas materiais. Podemos ser pobres em um homem natural, mas podemos estar enriquecidos em um homem espiritual. É o que Paulo vai dizer. Se você continua lendo o capítulo número 6, ele vai dizer, como enganadores, porém enriquecendo a muitos. Por fora nos olham assim, por fora nos catalogam assim, mas o que carregamos, é isso o que importa. É isso, por honra ou por desonra, ele vai dizer, por fama ou por má fama. Você pode ler lá, por azotes, por tribulações, mas o mais importante é o que você carrega. 2019 é um ano para você se posicionar. 2019 é um ano para você se juntar a Cristo, mas se separar de los obstáculos que te impedem. Seja o que seja, mas se separe. Porque o contraste do pacto é separação. O paradoxo do pacto, o pacto junta, mas também exige que nos separemos. A aliança exige isso. Quando você faz uma aliança de casamento com uma pessoa, está dizendo, você não pode se misturar com as outras pessoas a nível de relacionamento íntimo. Sim ou não? Porque o pacto une, mas também separa. Uau! Oremos ao Senhor. Senhor, oramos nesta manhã. Oramos, Senhor, nos ajuda a viver esta palavra, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Sabemos que o Senhor não se move por ciclos cronológicos de calendários, mas o Senhor está sinalizando algo para nós. Senhor, eu quero declarar esta palavra. Nós queremos terminar bem esta década. Senhor, esse é o último ano, até entrar em 2020, até entrar, Senhor, em 10 anos mais. Nós queremos terminar bem. E terminar bem, Senhor, não significa que o homem exterior se dê bem, mas nós queremos terminar bem com o homem interior, como o interior em alta, Senhor, com as ações do meu interior em alta, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos capacita, se revela, Senhor, a nós como sabedoria. Precisamos de Cristo como sabedoria. Senhor, lançamos mão daquilo que já temos. Declaramos que somos pessoas sábias, Senhor. Declaramos, não queremos sabedoria humana nem diabólica, Senhor, nem animal. Queremos Cristo, sabedoria de Deus. Enfrentaremos situações, mas ouviremos a Tua voz. Ouviremos a Tua voz, Senhor. Senhor, no ano de 2019 nos moveremos de maneira clara sobre esta declaração, aquilo que temos visto e ouvido. Assim procedemos, assim anunciamos, assim nos movemos. Com convicções claras, Senhor, com convicções profundas
Dizemos não à prisão. Dizemos não, Senhor, à cadeia que gera as circunstâncias. Na prisão perdemos convicções, Senhor. Como João, um mergulhador, o Batista, perdeu suas convicções na prisão. Dizemos não à prisão. Dizemos não à prisão, Senhor. Não seremos aprisionados, não seremos encarcerados, não seremos, Senhor, acorrentados a lo que o homem exterior vê, mas nos guiaremos pelo homem interior. Mesmo que não vejamos nada, Senhor, mesmo que não vejamos nada, Senhor, instala em nós, Senhor, esse equipamento, essa tecnologia que usam, Senhor, os aviões, para em meio da tormenta, Senhor, de noite, em meio às nuvens, Senhor, em meio às turbulências, eles mantêm o rumo. Eles mantêm o rumo, Senhor. Senhor, não vamos aterrizar onde precisamos aterrizar, não porque o clima está bom, sino porque temos a tecnologia certa. Arribaremos, Senhor, aterrizaremos onde precisamos aterrizar. Aterrizaremos em Tua vontade, em Teu querer. Vento contrário não nos desviará do curso, Senhor. As circunstâncias não nos tirarão da rota. Porque Tu és, Senhor, nossa tecnologia. Tu és, Senhor, Tu és a nossa bússola. Tu és o nosso faro. E chegaremos onde nós precisamos chegar. Entramos com esta convicção. Não entramos com o pé direito, Senhor. Entramos em Cristo, Senhor, neste ano. Senhor, não comemos lentilha, não comemos castanhas. Esta noite comemos Cristo, Pai. Comemos Cristo. Porque se comemos Cristo, nos irá bem. Comemos Cristo, Senhor. Senhor, há uma tradição, Senhor, que as pessoas precisam se vestir de branco para receber um novo ano. Nós nos vestimos de Cristo. Nós nos vestimos dele, Senhor. Nosso velho homem está morrendo e nós estamos sendo revestidos do novo homem. Do novo homem. Nós não vamos pular onda. Nós já fomos tirados do império das trevas e colocados no reino de seu Filho amado, Senhor. E nesta convicção enfrentamos este novo ano cronológico. Nesta convicção, aquele que nos guarda de tropeçar, Ele é poderoso para nos livrar de todo mal e de todo perigo. No nome de Jesus, coloquei a mão naquele que está do lado, aí com temor, com respeito. Certo, oramos, Senhor, por nosso irmão, por a sua casa, pela sua família. Oramos pelos empreendimentos, oramos pelas responsabilidades, oramos pelos desafios, oramos pelas decisões. Oramos por tudo aquilo que nós precisamos, Senhor. Oramos e geramos, oramos e geramos, oramos e geramos. Este é o comando. Oramos e geramos. Haverão recursos para nossos filhos na escola. Oramos e geramos. O inimigo pode soprar, só o bafo dos tiranos pode soprar, porque nós resistiremos firmemente, porque o Senhor é o nosso muro, o Senhor é a nossa coluna forte, o Senhor é o nosso carvalho que gera força e sombra para nós. Haverá recursos de saúde, haverão recursos de desenvolvimento, Pai. Aquilo que parecia impossível, Senhor, vai se manifestar nas nossas vidas. Aquilo que parecia impossível, as portas de Deus vão se abrir. As portas que não são tuas vão permanecer fechadas, mas aquelas que são tuas vão se abrir, vão se descancarar de lado a lado para que nós possamos entrar. Para que nós possamos entrar, Senhor. Lançamos mão, oramos e alcançamos recursos de saúde. Dizemos não a todo incômodo no corpo físico. Dizemos não, Senhor, mas com responsabilidade nos comprometemos também a cuidar de nosso corpo. Haverão recursos, Senhor, haverão recursos para nós. Lançamos mãos, Senhor, lançamos mãos, porque em Cristo temos tudo, vamos chegar onde precisamos chegar, vamos alcançar o que precisamos alcançar em Cristo Jesus. Chegaremos, Senhor, chegamos ao final deste ano, um ano de altos e baixos, um ano de crise, mas nós chegamos inteiros, Senhor, chegamos completos. Em um nome poderoso de Jesus, em um nome poderoso de Jesus, declaramos esta palavra, Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, baixo a sombra do Onipotente descansará. O esconderijo do Altíssimo se chama Cristo. Nos escondemos em Cristo, O inimigo não sabe quem somos, o inimigo não conhece nossos filhos, o inimigo não tem legalidade sobre nós. Porque o legal é Cristo aqui. O ilegal sempre será ilegal. Mas eu estou legal em Cristo.
Eu não sou, Senhor, um estrangeiro, eu sou alguém que faz parte, porque tenho promessa e tenho herança, Senhor, porque de los dois povos o Senhor fez um homem corporativo, e nesse homem eu estou, nesse homem está minha casa, nesse homem está minha família, nesse homem está o ninho das águias, Senhor. Qual é o seu endereço? A meu endereço é Cristo. Alá eu moro, alá eu habito. É o que nós declaramos, Senhor, nesta manhã, neste dia, neste momento. No nome poderoso de Jesus, Senhor, eu repreendo todo espírito de morte, Senhor. Todo espírito de morte, Senhor. Eu sei que não é física. Eu sei que não é física, Senhor. Mas através da declaração profética eu desfaço essa imagem que me alcançou, Senhor. No nome poderoso de Jesus, e profetizamos vida. Vida. Haja vida, Senhor, haja vida. Haja vida, Senhor, haja vida. Que a tua vida, porque todos os dias somos entregues à morte por Cristo Jesus, para que a vida de Deus se manifeste em nós. No nome poderoso de Jesus. No nome poderoso de Jesus. No nome poderoso de Jesus. O Senhor é bom, Senhor, o Senhor é bom. O vento pode ser contrário, mas o Senhor é bom, Senhor. As circunstâncias podem, Senhor, gerar alguma incomodidade, mas o Senhor é bom, Senhor, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Aleluia. Aleluia. Senhor, oramos pelo Vinícius e a Tati, Senhor. Senhor, los enviamos para esta nova etapa da vida deles, Senhor. Como igreja, Senhor. Los enviamos para esta capacitação, Senhor. Usa, Senhor, aqueles homens como um abridor para abrir, Senhor, os cofres, como chaveiros. Teus filhos não vão aprender, teus filhos vão para ser ativados em aquilo que eles já têm, Senhor, em aquilo que eles já carregam. Como igreja, Senhor, que continuemos sendo fiéis, Senhor, em nossa generosidade, para continuar contribuindo, Senhor, com um propósito eterno, Senhor. Senhor, obrigado por nos permitir ser patrocinadores do propósito eterno, Senhor, da manifestação do propósito eterno na vida do Vinícius e na vida da Tati. Los enviamos para esta capacitação e nos comprometemos, Senhor, a ficar, Senhor, na retaguarda, a ficar expectantes. E esse verbo expectante é sinônimo de vigilante, Senhor, vigiando, Pai, para que tudo aconteça como o Senhor planejou. Obrigado, Deus, obrigado, Senhor, em um nome poderoso de Jesus.